Seu cérebro é um banco de memória. É um registro de tudo o que você aprendeu e experimentou até este momento. Poderíamos dizer que seu cérebro é um registro ou um artefato do passado. Então, a maioria das pessoas, quando acorda de manhã e começa o dia, um dia totalmente novo, com tantas possibilidades diferentes, a primeira coisa que fazem é colocar o cérebro para funcionar e começam a ativar circuitos no cérebro que estão conectados a memórias do passado. Então, elas pensam nos problemas de suas vidas, e esses problemas estão conectados a certas pessoas, certas coisas, certos momentos e lugares. E cada um desses problemas tem, então, uma emoção associada a eles. Então, se os pensamentos são a linguagem do cérebro, e os sentimentos são a linguagem do seu corpo, e como você pensa e como você sente cria um estado de ser, se você está vivendo com pensamentos familiares e iguais e está sentindo as mesmas emoções, e as emoções são um registro do passado, poderíamos dizer que a maioria das pessoas acorda de manhã e todo o seu estado de ser está no passado familiar. Agora, todo pensamento tem uma frequência, todo pensamento produz uma energia. Então, poderíamos dizer, de uma perspectiva quântica, que você está pensando os mesmos pensamentos conhecidos, a maior parte do tempo, que estão produzindo as mesmas frequências. Então, a mesma frequência é a mesma energia. E sua vida não deveria mudar. E a única maneira de sua vida mudar é mudar sua energia. E ninguém muda até que mude sua energia. A maioria das pessoas, então, tem aquela visão do futuro, mas desiste dessa visão, porque para que eles cheguem a essa visão, eles têm que fazer algo. Eles têm que pensar de forma diferente. Eles têm que agir de forma diferente. Eles têm que sentir de forma diferente. E é muito mais fácil fazer a mesma escolha todos os dias. E a parte mais difícil sobre a mudança é não fazer o mesmo. Escolha como você fez no dia anterior. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, você vai se sentir desconfortável porque está saindo do conhecido para o desconhecido. Então, algumas pessoas preferem se apegar à autocomiseração do que arriscar e buscar possibilidades. Elas preferem contar a história do seu passado em vez de contar a história do seu futuro. Elas preferem acreditar no seu passado em vez de acreditar no seu futuro. É muito mais importante, no entanto, se apaixonar pelo seu futuro em vez de se apaixonar pelo seu passado. E eu acho que se as pessoas entendessem que realmente poderiam chegar lá, acho que muitas pessoas já fizeram isso em suas vidas. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, fez algo grandioso. E quando fizeram algo grandioso, simplesmente decidiram firmemente. E tomaram uma decisão naquele momento de fazer algo ou mudar com uma intenção tão firme. Mas a amplitude de energia ao fazer essa escolha fez com que seu corpo respondesse à sua mente. Que a escolha que estavam fazendo para mudar se tornou um momento no tempo que nunca esqueceriam. E quanto mais forte a emoção que sentiram para mudar, mais lembravam da escolha. Poderíamos dizer então que estão dando ao corpo um gostinho do futuro, emocionalmente. Estão literalmente se alinhando a esse destino. Descobrimos que se você continuar fazendo isso todos os dias, de alguma forma você chegará a esse destino. E sua biologia literalmente começará a mudar, para parecer que você está vivendo em uma vida diferente. Mudar, então, é ser maior que o seu ambiente, ser maior que as condições do seu mundo. E o ambiente é sedutor, assim. Então, por que a meditação é a ferramenta? Bem, vamos nos sentar, vamos fechar os olhos. Vamos nos desconectar do seu ambiente externo. Então, se você está vendo menos coisas, há menos estímulos indo para o seu cérebro. Se você está tocando música suave, ou se tem tampões de ouvido, menos informações sensoriais estão chegando ao seu cérebro, então você está se desconectando do seu ambiente. Se você conseguir sentar seu corpo e dizer para ele ficar como um animal, fique bem aqui, eu vou te alimentar quando terminarmos. Você pode se levantar e verificar seus e-mails. Você pode fazer todas as suas mensagens de texto. Mas agora você vai sentar aí e me obedecer. Então, quando você faz isso corretamente e não está comendo nada, ou cheirando nada, ou provando nada, você não está experimentando e sentindo nada, você teria que concordar comigo que está sendo definido por um pensamento, certo? Então, quando o corpo quer voltar ao seu passado emocional, você se torna consciente de que sua atenção está naquela emoção. E onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Você está desviando sua energia do momento presente para o passado, e você se torna consciente disso.
e você acalma seu corpo de volta ao momento presente porque ele está dizendo, bem, são 8 horas. Você normalmente fica chateado porque está no trânsito por volta dessa hora e aqui está você sentado e estamos acostumados a sentir raiva e você está fora do cronograma. São 11 horas e normalmente você verifica seus e-mails e julga todo mundo. Bem, o corpo está procurando por aquele estado químico previsível. Toda vez que você se torna consciente de que está fazendo isso e seu corpo está desejando essas emoções, e você o acalma de volta ao momento presente, você está dizendo ao corpo: não é mais a mente, você é a mente. E agora sua vontade está se tornando maior que o programa. E se você continuar fazendo isso repetidamente, assim como treinar um garanhão ou um cachorro, ele simplesmente vai dizer: eu vou sentar. E no momento em que isso acontece, e o corpo não é mais a mente, quando finalmente se rende, há uma liberação de energia. Nós passamos de partícula para onda, de matéria para energia. E nos libertamos das correntes, daquelas emoções que nos mantêm no passado familiar. E já vimos isso milhares de vezes. Na verdade, agora podemos realmente prever isso em uma varredura cerebral. Mas se você começar a entender o que está fazendo e por que está fazendo, e quanto mais forte for a emoção que você sente, mais você vai prestar atenção à imagem na sua mente. Você começa a lembrar do seu futuro. Você está marcando esse circuito no seu cérebro e agora está condicionando emocionalmente seu corpo para o futuro. Agora, aqui está o efeito colateral disso. Se você conseguir fazer isso corretamente e se familiarizar com esses estados de mente e corpo e se levantar sentindo que seu futuro já aconteceu, eu garanto que você vai parar de procurá-lo. O trabalho é ser capaz de manter esse estado modificado de mente e corpo durante todo o dia. Você tem que ser capaz de sustentar esse estado, independente dos seus colegas de trabalho, independente do seu chefe, independente do seu ex, independente das suas finanças, independente do trânsito. E se você conseguir fazer isso, começará a haver o retorno na sua vida. Se você acordasse todas as manhãs e realmente reservasse um tempo para pensar assim: se minha personalidade cria minha realidade pessoal e minha personalidade é feita de como eu penso, como eu ajo e como eu sinto, se eu quero criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, vou ter que mudar minha personalidade. E a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. E isso não funciona. Nós literalmente temos que nos tornar outra pessoa. Então, se você dissesse: ok, deixe-me não cair no automático e ficar inconsciente para aqueles 95% de quem eu sou que está programado. Deixe-me me tornar tão consciente da maneira como penso e me tornar tão ciente de como vou agir hoje. Deixe-me decidir quais emoções me mantêm conectado ao meu passado e me levam a um nível mais baixo de energia. Deixe-me não ficar inconsciente. Se uma crença é apenas um pensamento que continuo pensando repetidamente, quais pensamentos eu quero ativar e conectar no meu cérebro? E com atenção e com intenção, comece a se familiarizar com uma nova maneira de pensar. Meditação significa se tornar familiar com. Se você continuar ativando e conectando esses circuitos, você começará a instalar o hardware. Repita isso vezes suficientes e se torna um programa de software que pode ser a nova voz na sua cabeça que diz: eu posso, é possível. As pessoas, quando têm um evento, o que fazem é continuar relembrando o evento. Porque as emoções dos hormônios do estresse, as emoções de sobrevivência estão dizendo: preste atenção ao que aconteceu, porque você quer estar preparado se acontecer novamente. Acontece que a maioria das pessoas passa 70% de sua vida vivendo em sobrevivência e vivendo em estresse. Então elas estão sempre antecipando o pior cenário possível com base em uma experiência passada e, literalmente, dentre os potenciais infinitos no campo quântico, estão selecionando o pior resultado possível. E estão começando a abraçar emocionalmente isso com medo e estão condicionando seu corpo a um estado de medo. Faça isso vezes suficientes, o corpo tem um ataque de pânico sem você. Você nem consegue prever porque está programado subconscientemente. Então você diz à pessoa: por que você é assim? E ela dirá: eu sou assim por causa deste evento que aconteceu comigo há 15 ou 20 anos. E o que isso significa do ponto de vista biológico é que eles não conseguiram mudar desde aquele evento. Então as emoções da experiência tendem a dar ao corpo e ao cérebro uma descarga de energia. Assim, as pessoas se tornam viciadas na descarga dessas emoções. E elas usam os problemas e condições em suas vidas para reafirmar suas limitações, para que pelo menos possam sentir algo.
Então agora, quando chega a hora de mudar, você diz à pessoa por que você é assim. Bem, toda vez que eles relembram o evento, eles estão produzindo a mesma química no cérebro e no corpo, como se o evento estivesse ocorrendo, ativando e conectando os mesmos circuitos e enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Bem, qual é a relevância disso? Bem, seu corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando apenas pelo pensamento. Então, o corpo está acreditando. Está vivendo na mesma experiência passada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E então, quando essas emoções influenciam certos pensamentos, e elas influenciam, e então esses pensamentos criam as mesmas emoções, e essas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos, agora o estado de ser da pessoa inteira está no passado. Então, a parte mais difícil sobre a mudança é não fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior, ponto final. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque vai se sentir desconfortável.